pessoal, tudo bem com vocês? E aí, estão todos cumprindo o pedido de isolamento do governo? Apesar que agora as opiniões estão um pouco divergentes em relação a isso, qual é a sua opinião? O que deve vir primeiro nessa situação que o Brasil enfrenta? A saúde ou a economia? Enquanto os nossos governantes pensam sobre isso, foi feita uma alteração muito importante na legislação do LOAS, um benefício assistencial. Agora está muito mais fácil de conseguir o benefício do LOAS. Isto porque o critério da renda familiar foi alterado e começou a valer ontem a lei nova. Então, a partir de agora, para as pessoas que forem pedir LOAS, a renda per capita, ou seja, por pessoa do grupo familiar, é meio salário mínimo e não mais um quarto do salário mínimo. Verifique então se não é o seu caso, da sua família ou de algum conhecido de fazer um novo pedido do benefício assistencial, do LOAS, para cair nessa nova regra. Relembro vocês, o nosso grupo no WhatsApp está dando super certo, o pessoal tem se ajudado muito e é a forma do time do De Olho no Direito ajudar você a resolver a sua situação perante a INSS, fazer seus agendamentos e tirar algumas dúvidas um pouco mais técnicas. Ressalto que não é consultoria jurídica, é um grupo para a gente se ajudar. Vamos inserir algumas dicas lá que não dá para trazer nos vídeos para facilitar nesse momento em que ninguém consegue ter acesso ao INSS, ninguém consegue ligar no 135 e muitas pessoas ainda não estão acostumadas com o sistema digital do meu INSS. Semana que vem também tem lançamento de um curso completo que vai te ensinar a fazer tudo o que você precisa no sistema do meu INSS, mas isso vou falar para vocês mais pra frente, também ressaltar lá no grupo. Peço então que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro de todas as alterações. Vamos trazer um vídeo novo todo dia, às 3 horas da tarde, para deixar você por dentro de tudo que acontece nesse momento de isolamento. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje da minha casa para te ajudar a resolver os seus problemas com a INSS. Bom, pessoal, como expliquei para vocês, houve uma alteração muito grande relacionada ao LOAS, a Lei 8742 de 1993, totalmente antiga, foi reformada e já começou a valer em relação às alterações da renda do grupo familiar. Mas antes de falar sobre a renda, vamos ver quem tem direito ao benefício assistencial. Tem direito ao benefício do LOAS os idosos com mais de 65 anos de idade e os deficientes, desde que a deficiência gere um impedimento de longo prazo, ou seja, que esse deficiente não consiga fazer as mesmas coisas que outras pessoas sem essa deficiência conseguem fazer e que isso gere alguns impedimentos para a vida, para o trabalho, entre outras questões. Isso é avaliado por um perito. Então, em relação ao idoso, exige idade mínima, tão somente, não existe nenhum problema de saúde, nada disso. Agora, em relação ao deficiente, exige uma deficiência que causa impedimentos de longo prazo, mas não exige idade mínima. Então, esse deficiente pode ser criança, pode ser jovem, pode ser idoso, desde que tenha os impedimentos. Mas não basta ser idoso ou então ter uma deficiência. Não é preciso ter contribuição, não é preciso ter nada. Precisa ser idoso ou deficiente, mas viver em uma família de baixa renda. E o que era baixa renda antes da alteração? Baixa renda era quando o grupo familiar, somada a renda de todo mundo que fazia parte do grupo familiar, dividido pela quantidade de pessoas que existia nesse grupo, deveria sobreviver com um quarto de salário mínimo cada um. Ou seja, cada um deveria sobreviver com o valor de R$ 261,25 no máximo. Agora, com a alteração da Lei 13.981 de 2020, cada pessoa do grupo familiar pode sobreviver com meio salário mínimo, ou seja, R$ 522,50. É o dobro do que era considerado na lei anterior. Agora está mais fácil de pedir esse benefício, até porque com a alteração na lei, tanto o INSS quanto o Poder Judiciário devem seguir essa regra nova. Então, se você é idoso com mais de 65 anos ou possui uma deficiência grave, temos que analisar então se você se encaixa na regra da renda familiar, que agora foi majorada, e isso é muito bom, principalmente nessa fase que o Brasil vai começar a viver, essa fase econômica, que muitas famílias vão se tornar então de baixa renda. Então, primeiro, quem é considerado parte do grupo familiar? Não é todo mundo que mora na mesma casa. É considerado tão somente o grupo familiar o cônjuge ou companheiro, os pais, padrasto e madrasta também, os irmãos solteiros, os filhos ou enteados também solteiros e os menores tutelados desde que vivam todos na mesma casa. Então, por exemplo, uma criança autista que vai pedir o benefício
vai entrar no grupo familiar dessa criança os pais e os irmãos se forem solteiros e residirem no mesmo local em que essa criança vive. Então é analisado o grupo familiar da criança. Não entraria os avós, não entrariam os tios, nenhuma dessas pessoas do grupo familiar, ainda que viva na mesma casa. É tão somente o grupo familiar de quem tem direito ao benefício. Se fosse, por exemplo, um idoso, entraria tão somente os filhos solteiros que residem no mesmo imóvel. Então, se tem filho solteiro que reside em outra cidade, não entra no grupo familiar. Ou então, se tem um filho casado que reside junto com o idoso, não entra no grupo familiar. É tão somente os filhos solteiros que residam no mesmo imóvel. E agora que você sabe quem faz parte do grupo familiar, é necessário analisar a renda desse grupo. Então, naquele primeiro exemplo que eu dei da criança que possui autismo e entra na renda do grupo familiar, a renda dos pais e de um irmão que também é menor de idade. O irmão não tem renda nenhuma, mas o pai e a mãe, cada um recebe, por exemplo, um salário mínimo. Então, como que vai funcionar? Nesse grupo familiar possuem 4 pessoas. A criança deficiente, o irmãozinho dele, o pai e a mãe. 4 pessoas, então, sendo que o pai e a mãe então somente possuem renda, cada um no valor de um salário mínimo. Então, se a gente somar os 2 salários mínimos dividido por 4 pessoas, vai dar exatamente meio salário mínimo para cada um. E a lei considera que a família tem baixa renda quando cada pessoa do grupo familiar sobrevive com até meio salário mínimo. E aí deu na risca meio salário mínimo. Mas a renda dos pais de 2 salários mínimos não é integralmente utilizada para a família. Por exemplo, tem desconto de plano de saúde, que a empresa desconta diretamente, tem desconto do INSS, tem desconto, por exemplo, de medicação que o SUS não fornece. E aí, no momento de apurar a renda do grupo familiar, vai retirar todos esses gastos relacionados diretamente com a deficiência da criança, desde que o SUS não forneça esse tratamento de forma gratuita, para que seja apurado qual é a real renda desse grupo familiar. Então, se de 2 salários mínimos, na verdade, tirando os medicamentos que o SUS não fornece, tirando os médicos que o SUS também não possui para o tratamento dessa criança, sobra, por exemplo, R$ 1.500 e o benefício vai ser concedido então para essa criança. Antes, cada pessoa deveria sobreviver com 1/4 do salário mínimo e essa família não se encaixaria na regra anterior, mas vai poder pedir um benefício atualmente que vai cair na nova regra e assim vai ter direito ao benefício assistencial. Em relação ao benefício em si, não é pago o 13º, o benefício não é da família, é tão somente da criança com deficiência ou então do idoso. Sendo assim, esse benefício não deixa pensão na falta do titular. E se, por exemplo, a criança com deficiência um dia conseguir superar essa deficiência, o benefício também deve ser cessado. O que tem que ter cuidado, principalmente caso o benefício tenha sido concedido, é justamente nessa questão da renda. Se a renda modificar um dia, a pessoa tem que estar sempre fazendo o cadastro no CRAS, atualizando o cadastro no CRAS anualmente, porque aí com as informações do CRAS, o INSS verifica que foi mantida a mesma renda do grupo familiar e a pessoa não vai passar por um pente fino. Agora, se deixar de fazer esse cadastro anual no CRAS, essa atualização anual, ou então se no momento da atualização for verificado que a renda aumentou e muito, aí pode ser que o benefício seja cessado e que você seja chamado para um pente fino da INSS. Essa é uma ótima notícia, principalmente pelo caos que está por vir na economia brasileira. As famílias de baixa renda vão precisar muito desse benefício assistencial e o INSS já se comprometeu a dar uma atenção maior aos benefícios assistenciais que já estão aguardando análise lá no INSS. Temos benefícios parados há mais de um ano e mais de 400 mil famílias esperando a análise. Então, o INSS analisando esse benefício com mais atenção e ainda com uma alteração na lei muito importante que beneficia mais famílias, isso provavelmente vai ajudar aí na economia brasileira e as famílias de baixa renda a sobreviver nessa crise. O vídeo de hoje então foi sobre o LOAS. Tomem cuidado, cuidem de vocês, das pessoas que vocês amam, respeitem o isolamento e vejo vocês amanhã com um novo tema. Até lá!